Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, e agora estou na aula de número 7, operadores lógicos. Esses operadores fazem verificações lógicas com pelo menos dois valores booleanos que provavelmente serão resultados das funções de verificação que têm como saída verdadeiro ou falso, ou pode ser também o resultado dos operadores de comparação. Dessa forma, o resultado da aplicação do operador lógico também é em booleano. Esses operadores são usados nas estruturas de controle para direcionar o fluxo de execução, como a condicional if e os loops como o while e o for. Para exemplificar, eu vou fazer o seguinte. Eu crio aqui uma variável chamada logic, que vai ser um array, e aqui já coloco um var dump na variável logic. O primeiro operador lógico é o i comercial duplo. Esse operador resulta em true somente se o resultado das funções verificadas também forem verdadeiras. E como eu falei anteriormente, eu preciso de pelo menos dois valores para usar o operador lógico. Veja só, a gente sabe que esse primeiro resultado do operador de comparação que usamos na aula passada resultou em true. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar ele daqui e eu colo ele aqui. Agora eu aplico o operador lógico i comercial. E agora eu pego esse último, que também resultou em verdadeiro, e colo ele aqui. Veja o seguinte, eu tenho aqui um operador que resulta em verdadeiro, e aqui também. Então temos true e true, que deve resultar em verdadeiro. Vamos atualizar aqui. Veja aí que temos true como resultado. O próximo operador lógico que temos é o AND, e ele tem a mesma função lógica do i comercial duplo. Então, para demonstrar, eu vou fazer o seguinte. Eu duplico essa linha, eu troco o i comercial duplo por AND. Aqui também eu faço essa troca. E o resultado também deve ser true. Veja aí que o resultado é o mesmo do anterior. O próximo operador lógico é o OR. Esse operador será verdadeiro se pelo menos um dos valores seja verdade. Eu vou fazer o seguinte. Novamente, duplico essa linha, coloco aqui duas barras verticais e aqui também. E para mudar um pouco essa verificação, eu vou trocar essa última comparação por outra que resulta em falso, que pode ser essa segunda comparação aqui. E aqui eu colo ela. Vamos ver o resultado? O resultado é true, porque a primeira comparação resulta em true, apesar da segunda ser falsa. Então, no momento, só faltou colocar false aqui, né? Se as duas sentenças forem falsas, o resultado será falso também. Vamos testar isso? Eu duplico essa linha. Aqui eu coloco um false também. E aqui na primeira comparação, eu troco por esta terceira opção aqui. E aqui eu faço a substituição. Como temos dois resultados falsos, o resultado disso aqui deverá ser falso também. Então, veja aí que false ou false resulta em falso. Esse operador também possui o seu correspondente em texto. Então, eu faço o seguinte. Duplico novamente essa linha. Eu troco aqui por OR e aqui também. E o resultado, obviamente, é falso. Uma característica interessante do operador OR é que se o primeiro valor já seja verdadeiro, ele não irá analisar o segundo, que é algo que faz sentido, porque no operador OR, basta que um dos valores seja verdadeiro, para que o resultado já seja true. Então, se o primeiro já for true, ele não analisa o segundo. Então, para exemplificar sobre isso, eu tenho um exemplo aqui bem diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, duplico novamente essa linha, a primeira sentença vai ser verdadeira, então eu coloco aqui true, e aqui eu passo file exists. E aqui eu passo a constante mágica file. Então, essa função file exists verifica a existência de determinado arquivo no meu sistema operacional. E o retorno dela vai ser true se o arquivo passado a ela existir e false se não existir. Já esse file que eu passei aqui é uma constante mágica que contém sempre o caminho absoluto do arquivo onde ela está sendo executada. Ou seja, estou passando aqui na função fileExist nosso próprio index.php que estamos trabalhando. E aqui na segunda sentença eu vou colocar var dump, o arquivo não existe. Então, o que você acha que vai acontecer aqui? Veja só. O retorno foi true, porque o arquivo index.php existe. Então, como ele existe,
a segunda sentença não foi verificada. Então, aqui para o VARDUMP ser executado, é necessário que a primeira sentença seja falsa. E para ser falsa, basta uma string vazia aqui. Eu atualizo e aí está. O VARDUMP foi executado na linha 41. Mas por que mesmo assim o resultado foi false? Ocorre que o VARDUMP não possui um retorno e ele apenas imprime em tela o seu resultado. É tanto aqui que o próprio PHP Storm está me avisando que o VARDUMP não tem retorno. Por isso que o resultado foi falso. Vou apenas atualizar esse índice false na primeira e um VARDUMP aqui. Isso aqui é só para sinalizar o que estamos testando. Novamente, vou duplicar essa linha. Aqui eu coloco um true no índice. Eu retiro do operador em diante. E aqui eu coloco file novamente. Bom, a gente sabe que o resultado disso aqui é true. Mas existe um operador lógico que inverte o resultado, que é a exclamação. Então, coloco uma exclamação aqui e uma outra aqui. E atualizo novamente. Veja só, o arquivo existe e o retorno da função é true, mas a exclamação inverteu para false. Se o arquivo não existir, o resultado é false, mas a exclamação inverteu para true. E aqui apenas vou retornar para voltar como estava antes. Por último, a gente tem um operador lógico SHOR, que é o ou exclusivo. Em outras palavras, ele permite que somente uma sentença verificada seja verdadeira. Se haver mais de uma, o resultado será falso. Para simplificar, eu vou copiar esse terceiro exemplo aqui. Eu colo ele aqui. Troco aqui por SHOR. E aqui também. Então, como somente a primeira sentença é verdadeira, o resultado será true. Veja aí que o resultado é conforme o esperado. Vamos ver o caso quando as duas sentenças são verdadeiras. Para isso, eu vou copiar o primeiro exemplo, colo ele aqui, troco por SHOR aqui e aqui também. E por fim, eu atualizo. E o resultado é falso, como eu disse anteriormente. Isso aconteceu porque o SHOR é um ou que exige exclusividade e não admite que ambas as sentenças sejam true. Por último, nós temos os operadores aritméticos que iremos ver na próxima aula. Então, eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá.